Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Saraiva, eu sou artista e produtor da exposição Como Ver, Quebra-Cabeça do Corpo. E hoje nós estamos aqui mais um dia no Cineclube Tia Nilda para uma conversa. A nossa conversa hoje será sobre como a não-binaridade de gênero pode mover experiências arte-educativas. E para essa conversa eu tenho a presença de duas pessoas muito especiais, que é a Árvore e Bruni. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas antes disso, eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao Cineclube Tia Nilda, que está nos recebendo com a nossa exposição, com a nossa programação e as nossas conversas. Quero agradecer também à Cervejaria Praia por estar nos apoiando aqui, fazendo as nossas vidas ainda melhor, tendo um gostinho aqui maravilhoso. Obrigado, Praia. E agradecer, obviamente, porque a nossa exposição ela só está acontecendo graças à contemplação do programa FOCA, que é o Fomento à Cultura Carioca, por intermédio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e por intermédio também da Secretaria Municipal de Cultura. Muito obrigado a todos vocês por tornar o nosso evento possível. Eu queria também agradecer Letícia por estar fazendo os Libras hoje, nossa interpretação em Libras. Muito obrigado, Letícia. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que Bruni e Árvore, por favor, se apresentassem ao público, falassem um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade. Começa, amiga, vai, pode ir. Meu nome é Árvore, eu tenho 24 anos, sou arte educadora desde sempre. Eu fui criada por professora, então a educação sempre esteve presente. Mas eu sou intérprete de Libras também, inclusive daqui. Sou graduando em Pedagogia pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu produzo 2 slams, que é o Slam 88, que é sobre saúde mental, e que vem pelo desabafo do poeta, e o Slam Orgasmo, que é um slam de poesia erótica também, que eu organizo. E acho que é mais ou menos isso. Eu não gosto muito desse momento da apresentação. A gente vai te conhecendo no decorrer da conversa. Nada melhor. Diferente de Árvore, eu adoro esse momento de apresentação. Aproveita esse momento. Amo! Bom, então, eu sou Bruni, sou uma bicha preta, me afirmo como uma bicha preta, trans não binária. Sou pansexual, não monogâmica, carioca suburbana, inclusive moro aqui pertinho, muito perto. Enfim, trabalho como educadora museal há 7 anos, se eu não me engano. Foi minha única atuação profissional até hoje. Já atuei, tô atuando atualmente na minha 8ª instituição, que é no Museu da Manhã. Mas já passei por vários outros museus de arte, de história, enfim. Conheci a Árvore, inclusive, em um desses trabalhos. Enfim, tenho uma atuação também como curadora, já curei algumas exposições. Sou pesquisadora, né? Sou historiadora da arte, né? Formada. Cheguei a passar pela museologia, agora estou cursando mestrado em artes visuais, uma pesquisa que dialoga com arte contemporânea e educação museal, compreendendo essa minha atuação enquanto educadora como uma potência, enfim, de configurar e reconfigurar a história da arte a partir dessas ações artístico-pedagógicas. Enfim, e é isso, assim, por aí. Perfeito. Eu aproveito um gancho da sua fala, que você falou que mora aqui pertinho. Para quem está nos assistindo, né? A moto passando. Deixa ela protagonizar. É isso, nós estamos no subúrbio do Rio de Janeiro. É moto, criança, vocês vão ouvir um pouco de tudo. Isso aí é um pouco da nossa paisagem sonora. E ela faz parte, né? Eu esqueci de uma coisa só, que eu tava assim, cara, eu comentei com a Letícia. Cara, não posso esquecer de fazer isso. Que é me autodescrever e mostrar meu sinal, né? Sim. O meu sinal em Libras é a configuração de mão do número 5 na testa, por causa das minhas 2 pintas. Eu estou com o cabelo de trança, com os tererês, uma trança preta, e os tererês são amarelo, branco e roxo, nas cores da bandeira não binária.
Ele tá amarrado pra trás. Enfim, é isso. Sou uma pessoa preta de pele clara. Tenho minhas 2 pintas na testa que formam o meu sinal. Tenho um bigode, tô com uma blusa branca com uma estampa colorida, um casaco laranja amarrado na cintura, uma calça branca, porque a gatinha é macumbeira, esqueci de mencionar isso na minha apresentação, e é isso. Posso me descrever também? Pode, vamos também comigo. Eu sou uma pessoa preta, eu tô de touca, meu cabelo é loiro, caché crespo e loiro nas pontas e tá aparecendo na frente. Eu tenho olhos castanhos, boca grande, nariz também, que eu sou uma pessoa preta. Tô de camisa preta, que é bem normal na minha vida, e com uma pulseirinha colorida, de florzinhas, de semente, aquele negocinho de miçanga e uma calça xadrez. E o seu sinal? O meu sinal é assim, a configuração de mão é um K no começo, e no final fecha num A. Cuidado pra não dar na minha cara. Desculpa. É porque tem um movimento no meu sinal. Referente aos cachos. Sim, referente aos cachos e o movimento do meu cabelo crespo, que tinha antigamente. Bom, o meu sinal é a configuração de um T e juntinho aqui do bigode. Assim, na altura do bigode você dá uma puxadinha assim pro lado. Eu sou uma pessoa de pele branca, de pele clara, tenho cabelo cacheado escuro, abaixo, assim, na altura meio do ombro, um pouco mais abaixo do ombro. Eu tô com alguns acessórios, tô com um anel na mão, com as 2 pintadas de roxo e seria um salmão, né? Um salmãozinho. Tô com uma blusa que tem uma textura que seria uma renda, também na cor salmão. Ela é de mangas compridas. E aí por cima dela eu tô com uma blusa preta regata com uma estampa de flores e uma caveira. E a minha calça é preta. Acho que é isso, né? Bom, para começar a nossa conversa eu queria fazer uma citação. Essa citação ela é uma frase que a Linda Quebrada fez durante a pandemia e que me marcou muito. Me marcou tanto que eu batizei o nosso projeto Como Ver por conta dessa frase dela. E aí, para não ter erro, eu vou pegar na minha colinha aqui, vou abrir aspas e fechar aspas para garantir que eu fale corretamente. Ela fala assim, abre aspas: por quem nos comovemos, se constrói, e direciona a partir de como vemos e movemos coletivamente e deliberadamente nossos afetos. Linda Quebrada. E aí minha pergunta é exatamente a partir dessa fala da Linha. Assim. Eu gostaria de saber quem comove vocês, e aí, qual forma vocês quiserem colocar, quem ou o quê, e como ou a quem ou para que vocês se movem. Deixa eu começar a primeira, você pode começar a segunda, sua vez agora. Então tá. Começa agora? Então tá. Engraçado você falar da Lin. Não tinha... Essa pergunta me deixou muito assim, né? Eu acho difícil responder essa pergunta. E acho bom... É positivo pra mim ser difícil responder, porque me mostra que eu tenho uma possibilidade muito grande de resposta pra esse tipo de pergunta. E aí você traz a Lin, que é uma pessoa que me move e que me comove e que é uma das minhas referências na minha dissertação, assim, que eu estou construindo, né? Então, tem um capítulo da minha dissertação que é todo construído com base em como que o Trava-Línguas, que é esse último álbum dela, me atravessou no ano passado, assim. Eu entrei no mestrado num processo muito... Passei por um processo muito louco durante o mestrado, porque foi justamente na pandemia, né? Perdi minha mãe, perdi meu cunhado, minha avó também quase que eu perdi, enfim, um caos. E durante todo esse processo, conhecer o álbum da Lin me trouxe... sei lá, meio que me salvou, assim, em alguma medida. E aí também, nesse sentido, tipo, a minha família me move, me comove muito.
sei lá, tipo, é muito louco pensar quanto que é um privilégio ter uma família que te aceita, que te acolhe, sendo você quem é, enfim, com todos esses atravessamentos de gênero, raça, sexualidade, o caralho é quatro, desculpa. Enfim, mas é muito louco isso, né? E muitas amizades minhas também, que durante todo esse processo, nessa troca, né, enfim, me moveram. E terreiro, assim, não posso deixar de botar o terreiro como um espaço também, que me salvou durante essa pandemia, assim, nesse processo todo. Então eu colocaria esses lugares e essas pessoas nessa posição, assim. É isso. Eu sou movido pela minha irmã, que é uma criança preta, periférica, e que ela precisa que eu esteja viva para ela ter uma referência a ponto dela me tratar no pronome meu neutro, mesmo sendo crente. E ela me trata e ela entende isso. Então, o acesso à vida dela precisa chegar através de mim, porque ela é cercada de Cristo e de tudo que diz que a liberdade é errada. Então, quando eu entrei na graduação, meu tema já era sobre feminismo preto, já era pensando a criança preta, só que eu descobri outras questões nesse caminho, descobri meu gênero, me descobri enquanto pessoa não binária, e foram muitos processos. Eu retornei para a escola como intérprete, e aí eu me deparei com as mesmas formas que fizeram a gente. Eu encontrei elas de novo, as mesmas filas, os mesmos padrões de gênero. E quando eu entrei na escola, eu percebi que eu precisava estar lá, eu precisava trabalhar com educação, eu precisava trabalhar com arte, porque eu precisava fazer algo sobre aquilo. E não só minha irmã me movia mais, mas a criança preta, a criança trans, e na perspectiva do futuro, que para mim só funciona com a educação e a arte. Então, o que me move, faz eu acordar, além da minha gata, porque se eu não acordar, não tem comida, né? Então, ela realmente me comove e me move. Mas, além de todas essas referências que a Lin é pra mim, a madrinha é uma referência pra mim, mas embora tenha todas essas referências que elas me salvam, que eu acredito que a minha ancestralidade, ela esteve por mim, e aí hoje eu vou ser a ancestralidade dessas crianças, sabe? Então, é meio que eu estou só fazendo o que meu povo faz. Estando aqui para as futuras gerações estarem melhores. Então, eu estou pelas crianças. É isso que me envolve, apenas isso. Incrível. Você falou sobre arte e educação em algum momento da sua fala, e eu aproveito e puxo uma outra pergunta, que é, afinal de contas, o que faz, o que é, que bicho é esse arte educador e educadora museal? Existe diferença? É a mesma coisa, não é? Se vocês puderem falar um pouquinho das profissões de vocês e como vocês, inclusive, chegaram, assim, vocês caíram de paraquedas, foi uma escolha consciente? Você já adiantou um pouquinho, mas só reforçando isso, se puder falar. Quando eu encontrei eu não sabia o que a minha profissão era, mas eu sabia que ela já existia. E eu via ela funcionando, eu ia a espaços culturais, via algumas coisas, mas ainda assim não chegava à abertura de exposição dos filmes que eu assistia, porque eu sou da Baixada, então eu venho de Jardim Primavera, que não é nem do centro de Caxias, então é uma parte que tem um pouco menos de acesso. Eu tive o privilégio de ter sido educada por professora, que é muito grande, mas ao mesmo tempo tem falta muito. Eu estive em museu, estive nesses espaços, eu frequentei, mas eu decidi que eu faria educação quando eu via uma professora minha do CA não atendendo corretamente um aluno surdo. Então eu decidi dali que para mudar o mundo eu precisava estar dentro da sala de aula. E aí foi o meu primeiro contato com a educação. Depois, adulta já, eu sempre quis trabalhar em museu.
E aí foi o momento que eu encontro o Bruni na minha vida, que foi um primeiro museu que eu trabalhei, e essa gata me treinou. E a gente trabalhou junto Mata. e... É a mãe de árvore. De verdade. Então, tem muita... Passa por muitos processos, mas eu decidi educação com 6 anos e a arte já estava em mim. Eu escrevo para terapia de forma terapêutica, eu produzo pouco pensando em artista, no que a gente vê da arte. Para ser artista precisa produzir muito, trabalhar com arte. E eu trabalho com 1000 coisas além de arte. Trabalho com arte de 1000 formas e a arte e a educação é meio que... Eu descobri que eu era arte educadora antes de descobrir que eu era artista. E que a arte seria a minha estratégia para chegar na educação. Eu não trabalhei com educação museal um pouco, e aí tinha mais a ver com a exposição, mas para mim a exposição é totalmente diferente, sabe? Eu posso fazer arte e educação em qualquer lugar. Eu não preciso do espaço do museu para trabalhar com arte e educação. Acho que essa é a diferença, não sei. Se me corrija, se é errado. Não. Eu vou falar então sobre essa pergunta de 2 formas, né? Sobre a minha trajetória, e aí eu entro nessa questão dos conceitos mesmo. Ai, socorro. Um brindezinho. Um brinde. Como a gente estava falando? Então, como eu estava dizendo, né? Que eu vou fazer essa resposta por 2 caminhos, começando por como eu cheguei nesse lugar, né? Eu começo a trabalhar com educação museal em 2015, no meu primeiro estágio. Eu acho que eu posso até chegar mais antes, assim. Eu não sei como eu cheguei na história da arte. Não sei como, porque... Primeiro, porque eu nunca gostei de história na época da escola, sempre foi a matéria que eu tirei nota mais baixa. Segundo, que eu nunca tive contato com arte, né? Mas o meu caminho também foi marcado pela educação, porque minha mãe também era professora, né? E eu sempre acompanhei ela nas aulas dela, ela sempre levou os alunos em museus e tal. Mas como eu cheguei de fato na história da arte, não sei. Eu só achei lá um caderno lá de profissões. Falei assim, bacana isso aqui, acho que eu vou tentar, tentei, entrei. E aí, quando foi início de 2015, eu saí jogando currículo para tudo quanto é lugar. Até que o Museu da Chácara do Céu me chamou para uma entrevista. Eu fiz entrevista, entrei como estagiária. E fui atuar com algo que eu nem sabia de fato o que era, assim. Não sabia. Esse nome, Educação Museal, chegou para mim depois, acho que em 2016. A princípio eu fazia uma visita guiada. Eu tinha um roteiro que eu seguia. Era isso. Não tinha reflexão sobre nada, assim, a princípio. E aí, aos poucos, eu fui me envolvendo cada vez mais no campo. Fui conhecendo outras pessoas educadoras, outros educativos. Não mencionei isso na minha apresentação, mas eu sou gestora da rede de educadores em museus aqui do Rio. Então, fui me envolvendo com a REM, participando das discussões, dos debates sobre o campo, estudando, lendo, pesquisando, me profissionalizando. E aí passei por essas instituições todas, né? Então, vamos lá, vamos no passo a passo. Museu da Chácara do Céu, Museu Naval. Aí fui pro CCBB, depois pro MAR, Museu Histórico, onde eu conheci Letícia. Passei temporariamente pelo Paço Imperial, voltei pro CCBB, fui pro Galpão Bela Maré no início do ano e cheguei no Museu da Manhã. Check. É isso. Eu dei check em quase todas as instituições culturais que tem ali na beirada ali, entre Praça 15 e Praça Mauá. Já esteve em as 2 praças. Acho que já esteve em todas. Enfim. Mas essa diferenciação entre o que seria arte e educação e o que seria educação museal... A educação museal ela é um campo de atuação da educação dentro desses espaços culturais, que são museus, bibliotecas, centros culturais e tal, que não acontece só dentro desses espaços, pode acontecer fora desses espaços, mas tendo o museu, o acervo da instituição como uma ponte de diálogo. A educação museal ela não está voltada para o objeto, como seria o caso, por exemplo, da educação patrimonial, que teria uma relação um pouco mais com
essa ideia de preservação do patrimônio e tal. Na educação museal, o foco é o ser humano, é essa relação do sujeito, essa construção das pessoas enquanto seres pensantes e reflexivos sobre, enfim, sobre o mundo. E a arte e a educação, ela está dentro da educação museal, mas ela pode estar fora também. Porque é isso, você não precisa estar no museu para você ser uma pessoa da arte e educação, né? Para você fazer arte e educação. Uma professora de escola que trabalha com arte, que dá aula de arte, ela é arte educadora também. Uma pessoa que trabalha com arte e educação dentro de uma ONG, ou um trabalho de arte e educação aqui no Cineclube, tudo é trabalho de arte e educação. Só que dentro da educação museal a gente pode trabalhar, porque a arte e educação também é uma metodologia, né? Enfim, que vem junto com a Anna May, aquela construção da abordagem triangular, essas coisas todas que a Anna May faz. A gente pode pegar a metodologia da arte e educação aplicando dentro da educação museal. Assim como a mediação cultural estaria dentro da educação museal. Eu vejo a educação museal como um grande campo, um grande campo assim, que abriga várias coisas. Então, estaria nessa diferença. Assim. Eu me afirmo como educadora museal numa perspectiva mais política mesmo, mas tem gente que se identifica como arte educadora, como mediadora, enfim, vários nomes para uma função que seria praticamente quase a mesma. Assim. Aproveitando a fala de vocês, né, sobre que arte e educação pode acontecer em qualquer lugar, e aí eu lembro que semana passada a Árvore e eu tivemos uma experiência com os adolescentes aqui da comunidade Dourado, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, em que eles, dentre muitas coisas, né, que eles abordaram, trouxeram assim, para a gente, a partir do que eles viram aqui na exposição, eles trouxeram a escola como um ambiente hostil, ainda assim como um ambiente hostil. Eu não tenho como desassociar que os nossos corpos, eles foram violentados na escola. Imagino que seja um lugar comum para pessoas LGBTs, pessoas dissidentes, pessoas não binárias como nós três. E aí eu pergunto, em que medida o museu, o centro cultural, o mercado de arte, ele também pode ser hostil para os nossos corpos, assim como a escola também é? Nossa, já tô rindo aqui. Pensando em todas as coisas que já passamos. Nossa, posso começar? Pode. Eu acho que em muitas instâncias, assim. Semana passada eu estava numa mesa, mediando uma mesa de educação, e eu falei um pouco sobre isso também, porque surgiu uma pergunta da plateia de uma professora que ela... Uma das pessoas que estavam na mesa é de um museu em Cabo Frio, que é um museu que tem uma conexão muito forte com o território, então tem essa ela estava falando sobre essa questão de identidade, identificação das crianças com aquele espaço, a ideia de patrimônio e tal. E aí a professora falou sobre como que o museu, na visão dela ali, enfim, no momento, é um espaço de maior liberdade para pautar coisas. Liberdade porque não tem um conteúdo programado para você seguir, né, que a escola tem, mas liberdade também de fala, de você poder falar o que você quiser ali dentro. E aí, depois que a pessoa da mesa respondeu, eu pedi a fala para fazer um comentário, assim, porque que foi o seguinte, o museu ele é um espaço sorrateiro, é um dos espaços mais sorrateiros que eu já vi, assim. Ele se apresenta como um espaço de liberdade, um espaço de possibilidade de falas, de criação, de construção de saberes, de outros saberes, mas ele não é. Ele não é esse lugar onde a gente pode falar o que quiser, a hora que quiser, da forma que quiser. A gente não tem, de uma forma assim... Autonomia. Coercitiva. Não, a gente não tem uma coerção do que a gente está falando de forma explícita, mas implicitamente a gente não tem essa autonomia que a Árvore comentou aqui agora. A gente tem a possibilidade, nos dão a possibilidade de falar sobre o que a gente quiser, mas não nos dão, de fato, aquilo ali
possibilidade daquilo acontecer, sabe? Então, eu já sofri censuras dentro de espaços por falar a minha apresentação que eu fiz aqui. Então, enfim, o que aconteceu, eu mencionei isso na sexta-feira até, de ter me apresentado durante uma contação de história que eu estava mediando, e para crianças eu ter feito essa apresentação, e a diretoria do museu barrou o vídeo de estar no YouTube, que seria o lugar onde deveria estar. Não foi uma reclamação de ninguém, nenhuma parte do público que estava assistindo, foi da direção. E aí, por isso, o vídeo ficou censurado, assim, saiu das redes sociais. Então é isso, o museu ele é um espaço coercitivo, e além disso, é um espaço também de violência quando colocam no setor educativo o espaço, talvez o único espaço, de diversidade e representatividade. Então é o espaço onde vai ter diversidade e representação. É a cota. É a cota. Aí contrata preto, contrata pessoas trans, contrata as LGBT, bota todo mundo ali, faz aquele sururu. Mas a vitrine, né? Desculpa, a vitrine da instituição. É a vitrine. Mas aí vem uma pandemia e é a equipe que é primeiramente eliminada da instituição, demitida por completo, assim. É a equipe que é mais vigiada, é a equipe que é o tempo todo observada pelos outros setores, que é o tempo todo duvidada sobre seu potencial criativo, criador, enfim. E não dá para deixar de pensar que isso se dá porque o museu é um espaço colonial, né? A gente tenta falar sobre decolonialidade dentro dos espaços museais, mas o museu é a própria colonialidade. A própria origem, né? É a sua própria origem. Ele nasce disso, né? A gente tenta criar, desviar desse caminho, mas será que a gente consegue, de fato? E fica muito no discurso, né? A decolonialidade ela fica muito no discurso das instituições. Aí faz uma exposição decolonial, faz uma exposição como... Posso falar? Pode. Sei lá, vou falar então, como Queer Museu. Aí bota Queer Museu lá, contrata uma equipe de orientador de público e educadoras, que são todas pessoas trans, mas essas pessoas estão recebendo, de fato, assistência para estar ali em contato com aquele público. Essas pessoas, depois que acabar o período da exposição, o que acontece com essas pessoas? Elas vão embora e pronto. Ou então uma exposição que contrata uma equipe toda de pessoas indígenas para ficar pela exposição, e aí essas pessoas começam a ouvir do público várias frases racistas, essas pessoas começam a questionar essas frases para a instituição, e não dá muito tempo, a instituição demite quase todo mundo. Ou seja, se elas estão dentro do tema, né, se a raça, se o gênero está dentro do tema, elas podem ocupar aquele espaço, né? Mas aí quando não tá mais, tchau. É só por um tempinho. E aí diz, aqui temos uma educadora não binária, aqui temos uma travesti, aqui temos educadoras pretas. Mas, Sandra Benites, MASP, temos uma curadora indígena. Ela tá sendo ouvida? Não. Mas ela tá lá estava como peça figurativa. É o que acontece conosco, educadoras e educadores. Estamos como peças figurativas, decorativas, para demonstrar uma representatividade que não acontece na prática. Porque não somos escutadas dentro da instituição. Não somos respeitadas dentro da instituição. Enfim. Eu acho que não preciso responder. A reclamação que você tem é a mesma. É o mesmo desabafo, mas... eu ainda passo por um outro espaço quando eu lembro disso, de ser totem, de que meu corpo só é contratado para fazer... Acho que é melhor começar a responder do começo. Então, quando eu entro... começo a trabalhar com arte e educação, eu... passo pelo meu momento respondendo enquanto pessoa cis, e a partir de me descobrir um corpo trans.
Enquanto eu era uma pessoa cis, eu tinha a leitura da Sapatão, e é tudo que eles querem de desconstrução. E é onde eles não vão contratar de cara uma pessoa trans, a não ser que eles precisem de um corpo trans lá. Primeiro eles vão nos LGBTs mais fáceis de lidar. Eles vão pegar os viadas e sapatão e vão botar todo isso dentro do educativo e fazer uma festa muito linda só com gays e lésbicas, porque são as únicas pessoas que existem realmente na sigla. Os GLS. Os GLS vão ficar todos ali. É a parada. E aí, quando eu me descobri uma pessoa trans, eu estava dentro do espaço da escola. E aí eu entendi que eu precisava fazer o cisplay e me manter naquele personagem de corpo cis enquanto... Porque eu não sabia qual seria a reação daquele espaço. Mas... E aí até hoje eu ainda fico. Até onde eu posso ir com a instituição. Meu último trabalho como arte educador foi em Monet. E aí a exposição estava aqui no Rio e agora foi para São Paulo e tal. Mas quando eu mandei meu currículo, eu mandei o currículo de uma menina preta, cis, LGBT, tá ali. Quando eu entrei no espaço, aí sim, eu percebi que era possível ser um corpo trans ali dentro. No primeiro dia já tinha pessoas trans circulando, e não apenas como totem porque estava na produção, não estava só no educativo. Porque é exatamente isso, eles pegam o educativo como toda a diversidade, porque quem fica de frente é a vitrine, a gente faz a vitrine. E ao mesmo tempo que isso me incomoda, eu fico muito feliz, porque eu lembro de Paulo Freire, que é a educação do oprimido, a educação para o povo oprimido precisa vir de si. Então, ao mesmo tempo que eu sou um totem para a instituição, não são eles que estão falando com o meu povo. Quem está lá conversando com as crianças, quem está lá falando com a criança preta, com a criança trans, sendo realmente representatividade, porque aí é o momento que vira verdade, que é quando a escola chega. Porque ali, mesmo que a instituição me pode muito, eu vou dar um jeito de falar o que eu quero, do jeito que eu quero, ou de uma forma menos agressiva para eles não entenderem tudo. Porque conversando com o meu povo, eu chamava Monet de Monete. Porque era o sonho de todo mundo. A gente passava toda a visita chamando ele de Monete. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira, eu sou periférica. Eu atendia crianças brasileiras e periféricas também. A gente não fala Monet. A gente nem gosta do nome dele de verdade. Eu adorava a exposição, mas não era esse o nome dele que fazia sentido para as crianças. Que fazia sentido, mesmo que a gente sabe. Não é porque não sabe, é porque a gente não quer fazer desse jeito. Então, tem dois... É muito complicado, a gente não tem realmente essa autonomia. A gente é contratado para aparecer, para ser um corpo trans, para poder ser um corpo preto, para poder estar ali sendo bonitinho, e ele tem que vestir o personagem, vestir as roupas que eles querem, porque não pode ser só uma pessoa preta, você deve ser uma pessoa preta estilosa. Se você vai ser bancar de não binário, você precisa realmente levar todo um estilo ali dentro e manter esse personagem. Tem que ser andrógene. Não adianta esse negócio de ficar acordei, eu vou com a minha cara amassada. Não, porque não binário não faz isso. A gente não acorda com a cara amassada. A gente se monta todo dia. A gente não nasce, a gente estreia, né? A gente estreia, a gente vai todo um evento, mas não é assim. A gente só acorda com cara de sono. E aí são dois espaços muito delicados pra mim. Ao mesmo tempo, eu fico muito ódio da instituição. Fico assim, eu xingo eles o dia inteiro. Mas quando eu chego, eu fico... Tá, quem tá conversando com o meu povo sou eu. Então, tudo bem. Eu sei o que tá acontecendo, eu sei que é um jogo. Eu sei o que estão fazendo com o meu corpo, eles não estão me usando de totem. Porque eu também sei até onde eu vou fazer o jogo até onde eu quero. Eles não me manipulam, eles não estão na minha cabeça. Então, quando a informação chegar lá, quando a gente for discutir, quando a gente tiver em visitas, igual a gente estava na semana passada, a gente vai conversar o que a gente quer, porque não vai ter tanta gente me vigiando e me olhando o tempo inteiro. A ponto, eu não vou fazer nos locais que são mais visíveis, não vou fazer lá no começo da exposição, onde realmente está todo mundo olhando para minha cara, vendo o que eu vou fazer. A Bruni falou da questão dos setores, a forma que o educativo é olhado, todo mundo se pergunta se a gente trabalha. Nossa, como? É que a gente não trabalha, teoricamente, para as pessoas. A gente anda com um monte de papel, a gente anda brincando pela exposição, a gente está sempre correndo, tem uma criança correndo e a gente está deixando. E eles só acham que a gente está atrapalhando o trabalho deles. Então,
Por isso também que é o setor mais diverso, é o setor que mais desacreditado, o primeiro a ser demitido, porque a gente, na visão do museu, a gente só tá ali para brincar, a gente não... Eu estudo educação, a Bruni tem a formação dela de História da Arte, mas eu sei que eu estudo a estratégia, a metodologia, que o meu foco realmente é só a pessoa, independente do que esteja. Tipo, eu não preciso de exposição, não preciso de nada. Eu só preciso estar do diálogo, porque é assim que funciona a educação. E então a gente sabe fazer isso e a gente usa as nossas estratégias, monta um monte de papel, vive cortando papel, vive cheio de treco na bolsa, que é muito aleatório, que faz sentido pra gente, mas o restante dos espaços, o espaço cultural inteiro, desde segurança até o curador, ninguém se importa com o que a gente faz de verdade. Então a gente fica nesse momento de apagamento, que é onde eu me aproveito, de estar tão invisível para eles a ponto de falar o que eu quero e eles não notarem, e ao mesmo tempo de ser a equipe que eles mais descartável. Bom, a gente falou de diretores, produtores, arte-educadores, e uma ponta muito importante desse fio todo é o público, né? E aí eu queria saber de vocês, quando vocês estão ali lidando com eles, conversando com eles, abordando as questões de raça, de gênero, que eu entendi que dentro das estratégias de vocês acham um espaço, um meio para trazer isso, né, como discussão. De um modo geral, né, que o público é muito amplo, como é que o público normalmente se posiciona diante quando vocês abordam essas questões, assim, ou quando a própria exposição traz essas discussões? Mas você vai. Quando a exposição traz é muito mais fácil, já tá ali e é esperado que a gente faça isso, então a instituição não vai tretar com a gente, então tá tudo bem. Mas quando não, foi muito interessante que eu pensei muito rápido numa visita que eu fiz. Era um horário que estaria muitas senhorinhas brancas dentro da exposição. E aí chegou um grupo de adolescentes pretos, muito favelados, e eu tava assim, ó, todo mundo LGBT, tava todo mundo me tratando no pronome neutro, sem eu pedir, e a gente tava vivendo a nossa vida. Quando a gente foi entrar, eu virei pra eles e falei assim, então, aqui tem algumas senhoras, e elas são... Aí todo mundo olhou em volta, brancas, eu vim sofrer racismo em outro lugar, né, tia? E eu, é exatamente isso, mas a gente pode resolver de outra forma. E a gente foi conversando, e porque era pra poder passar as orientações para dentro para entrar. Então a gente foi conversando sobre isso, mas ao mesmo tempo eles não precisam que a gente dê as questões raciais, eles sabem. Corpos favelados sabem que são favelados. E assim, quando a gente recebe um grupo de escola pública, que são o meu amor profundo, eles vêm, tem crianças brancas, mas a maioria é preta. Então, os brancos, eles sabem o posicionamento deles e tal, mas os pretos, eles sabem, além da raça, passa o favelado que chega com o barulho deles, que chega com toda a mobilização que eles fazem com aquele espaço, e eles vão tranquilamente só se estar. E aí entram nesse conflito, sabe? Quem está lá, o público que está lá, que é o público pagante, geralmente, eles que se incomodam. Os favelados, não. Porque a gente realmente está em qualquer lugar. A pessoa favelada, o corpo favelado, a favela vai porque a favela é o lugar mais artístico que eu conheço. Então, quem consome arte de verdade é a favela, porque toda vez que eu entro numa favela diferente, eu olho em volta e fico, nossa, que linda essa favela. Porque para mim é o maior espaço de arte. Se a gente fizesse uma visita aqui, na rua, a gente já tinha uma visita Galeria pronta. Céu Aberto, Sim. Um monte de grafite. É isso, então acaba que o diálogo é sempre aceito porque eles sabem quem eles são, eles sabem de onde eles estão vindo e eles vão se posicionar como aquilo. Até porque os adolescentes, as crianças de hoje, elas já estão discutindo pela internet, pelo Instagram, as redes sociais, eles estão discutindo. Quando eles chegam pra gente, eles já chegam praticamente prontos e a gente só vai ter uma conversa ali simples e eles vão me maravilhar, eles vão me encantar, eles vão fazer por mim, porque eu vou saber
só a estratégia de mostrar pra eles que eles sabem, porque eles já sabem as respostas. Já veio várias coisas na minha cabeça pra falar. Tudo, bonito, mas assim, em relação a essa questão dos públicos, eu acho que nesse lugar em que a gente está, de pessoas educadoras, dentro de uma instituição, principalmente instituições que são hegemônicas, porque é diferente, né? É diferente você atuar dentro de um museu hegemônico, um museu branco e tal, como por exemplo o Museu do Amanhã, e você atuar dentro de uma instituição que está dentro de uma favela, como foi o meu caso no Galpão Bela Maré. E como é o caso aqui. E como é o caso aqui. São lugares bem diferentes, né? De atuação, de público, né? Os públicos que estão frequentando um espaço não são os mesmos que o outro espaço. Não é. As pessoas que vão no Museu da Manhã não vão no Galpão Bela Maré, assim. E geralmente a galera que está no Galpão Bela Maré não vai no Museu da Manhã. Não porque não quer, mas porque não consegue, de fato, ter acesso. Pensando até financeiramente, assim. A entrada no Museu da Manhã é caríssima. Enfim. A passagem para chegar lá. A passagem para chegar lá, tudo. Se alimentar lá por perto, tudo. Então, eu me coloco num lugar de estratégia, assim, de assumir estratégia de como agir diante de cada público. Então, por exemplo, recentemente, eu atendi um grupo de 30 mulheres que o perfil do público era mulheres de empresários. Esse era o perfil da galera. Eram 30 mulheres riquíssimas, esposas de empresários de vários países da América Latina. Tinha de vários estados aqui do Rio, aqui do Brasil, mas tinha gente do México, da Colômbia, mulheres riquíssimas que você olhava a roupa delas e via, caralho, é rica. Milhões. A regatinha dela é cara. Então, assim, tipo, eu não vou chegar pra esse público e vou falar que a autodestruição do mundo é culpa do capitalismo e dos empresários. Não vou, porque eu vou me estressar. E eu não sou paga pra me estressar. E não vai adiantar. Não vai adiantar eu falar pra elas que o capitalismo tá destruindo o planeta. Porque o capitalismo é o que coloca elas onde elas estão. Saca? Então, assim, não vou falar, não vou. Vou fazer uma visita soft, clean, mantendo o discurso que a exposição colocou ali. Não vou botar meu discurso educativo, meu discurso de educador ali. Mas aí vem um grupo de escola pública, que é outro rolê, aí eu penso, com esse grupo aqui vale a pena. Também entra nesse lugar, sabe? De quem eu acho que vale a pena falar sobre essas questões. Grupo de escola é mais fácil, ainda que seja particular. Mas particular é um grupo mais delicado, porque geralmente são só crianças brancas que moram em lugares privilegiados e tal. Então, por exemplo, lá também agora, recentemente, chegou um grupo de escola particular, maioria crianças brancas, acho que não tinha nenhuma criança preta, retinta, pelo menos não tinha nenhuma. E aí o grupo nem estava agendado, mas eu falei assim, vou fazer um acolhimento pro grupo. Uma recepção, né, no museu, legal, bacana. Pô, comecei a falar, quando eu tava começando a falar, eu fui interrompida. E a primeira pergunta que uma criança me fez era se podia tocar no meu cabelo, que não era trança, né? Eu tava com meu cabelo sem trança. Aí eu fiquei assim, caralho, vim me oferecer pra fazer um acolhimento pra isso. Mas vamos lá, né? Tô aqui, vou fazer. E fiquei meio travado. Então, enfim, eu assumo hoje em dia um lugar de estratégia, de com quem eu quero, com quem eu não quero, com quem eu tô disposto, com quem eu não tô. Que brigas eu quero comprar e quais eu não quero. Entende? Tem brigas que eu acho que vale a pena. Então, por exemplo, montei junto com outras pessoas, que também tem essa diferença de o público que vem agendado e o público que não vem agendado, né? Quando você faz uma visita para um público que é espontâneo, você não sabe quem tá ali. O público agendado você ainda tem uma ideia, né? E aí pensei num roteiro para a Semana de Museus, que falava sobre o poder dos museus, para falar de sustentabilidade pela exposição, num viés social, exclusivamente social, assim, de autodestruição social nossa. Trazendo vários artistas pretos,
artistas trans, trazendo essas obras dessas pessoas, tipo Ventura, Jaime Laureano, enfim, mas quem que eu trouxe? Ayrson Heráclito, o Jader Esbel, pessoas indígenas também, né, nesse contexto, para lidar com um público que eu não fazia ideia de quem era. Inclusive tinha um casal que eu jurava que era bolsominion, assim. Tinha cara, um casal, um homem e uma mulher. Jurava, mais velhos, assim, coroa já. Que ficaram me olhando com uma cara fechada o tempo inteiro, mas ali me escutando e dialogando e respondendo. A mulher, inclusive, na hora que eu... Porque eu trouxe o Randolph também, Lamonier, com as profecias. E aí trouxe a profecia dele de 2027, se eu não me engano, teremos a primeira presidenta preta eleita. E aí eu perguntei, porque lá no museu tem uma parte que são dos amanhãs, que tem uma pergunta que é, que amanhã... Não, ai, meu Deus. Enfim, que a pergunta é mais ou menos qual amanhã a gente quer pra gente. E aí eu perguntei assim, queremos uma pessoa preta eleita presidente, uma mulher preta como presidente do nosso país? Aí ela respondeu, se ela for competente... Aí eu deixei passar, porque eu falei assim, cara, que lugar entra a competência? O nosso presidente é competente? Mas ele tá lá, não tá? Então, assim, vamos lá, né? Enfim, mas aí você tinha falado alguma coisa... porque eu acho que você já linkou com outras questões que viriam depois, assim, não sei, essa questão em relação à arte e território periférico, favela, essas coisas. E aí você falando, me trouxe a lembrança de um projeto que eu participei, que acabou tem pouco tempo, lá no Galpão. Que é isso, o Galpão Bela Maré fica dentro da Nova Holanda, né? Dentro do Complexo da Maré. E é uma instituição de arte. E rolou um projeto que era o Vou Fazer Arte, a terceira edição desse projeto, que era um projeto de formação em artes visuais, uma residência artística, para pessoas adolescentes de 13 a 18 anos. A gente formou uma turma majoritariamente de 13, 14 anos. Adolescentes que moram na Maré, que estudam pela Maré e que foram para lá para reencantar as ruas. Era o tema desse ano, né? Reencantamento das ruas. E trazer essa potência artística dessas pessoas para lá, entendendo o que é arte, o que pode ser arte, de que forma a gente vê dentro de uma favela arte, o que é arte ali dentro daquele espaço, como ela se manifesta, o que pode ser encantado e reencantado como arte, com esse olhar artístico. Porque é isso, tipo, uma dos encontros, a gente propôs, pensando no Paulo Nazaré, naquela série dele de Isso é Arte? Isso é arte? O nome? Eu acho que é esse. Que são os panfletos que ele faz, que essas crianças, essas pessoas adolescentes, essas residentes, né, fotografassem nos seus percursos até o galpão, seja da escola ou de casa, até o galpão, algo que elas pudessem ver uma potência artística. E aí uma das crianças, uma das residentes, que foi a Ana Beatriz, tirou foto de um montinho, assim, um canto na parede cheio de lixo. E aí, desculpa, gente. E aí teve uma outra menina, que foi a Maria Clara, que não tirou foto, mas desenhou uma arma, um revólver, nem era um revólver, era uma metralhadora, eu acho. E aí a gente ficou pensando, é esse o lugar que a gente tá. É um lugar onde as crianças têm contato com esse tipo de coisa, com uma arma, no seu diariamente ali, lá tinha, né, esse contato. Como que a gente trabalha isso? De que forma a gente trabalha isso? Então, por exemplo, para dialogar com essa questão da Maria Clara, a gente trouxe o Alan Weber, com as obras dele, que ele monta uma arma com câmera fotográfica. Para trabalhar com a questão do lixo, a gente trouxe o Deney Martins, que é um artista já, de seus 60 e poucos anos, lá da Baixada, que trabalha com sucata, que monta obras de arte com sucata, brinquedos, várias paradas com sucata, é arte educador também e tal. Então, trazendo essa dimensão de que lixo, como aquele lixo pode ser transformado, enfim, como aquilo ali pode ser visto como arte, que conceito ou que narrativa se dá para aquilo ali,
que usos pode se dar para aquilo dali. Enfim, e fazer isso... não sei se eu estou me adiantando já, não lembro mais da pergunta que foi feita. Não, eu acho que eu posso reforçar uma coisa que eu quero perguntar, que eu acho que vai de encontro com o que você está falando, que eu estou entendendo que o Espaço de Arte e Educação é um laboratório de estratégias, assim. Sim. É impressionante, assim, porque eu vejo, eu posso traduzir, em muitos momentos que vocês falam, eu vejo estratégias acontecendo. E aí, aproveitando realmente desse momento, e como a gente está nesse movimento aqui, porque essa é a primeira exposição de artes visuais que está acontecendo aqui, no Cineclube Tia Nilda, que é na favela do Dourado. Há crianças e adolescentes que foi a primeira exposição, está sendo, né, que ela está acontecendo, a primeira exposição que elas tiveram contato, que elas visitaram. E aí eu pergunto, como a gente pode mover mais experiências arte educativas nesse território aqui, tá? Com a favela, se vocês tiverem uma outra referência, e pensando o que a gente tem já posto, o que a gente já pode oferecer, o que está ali, e o que nos falta. É meio que 3 perguntas em uma, mas elas se complementam, assim. O que nos falta? Acho que é uma coisa em comum, assim, a todos, um pensamento em comum a todo mundo, a questão de recursos, né? A necessidade de ter investimento para isso, assim. Porque é fácil você conseguir um patrocínio de uma empresa que vai te colocar uma exposição no Elliot Sica, no, sei lá, no MAR, no Museu da Manhã, nesses espaços culturais que estão pelo centro, Zona Sul e tal. Mas como trazer esse fomento para esses lugares daqui? Porque a gente mora nesses espaços, a gente habita esses espaços, a gente estuda, a gente se qualifica, se profissionaliza, produz arte, só que a gente acaba tendo como possibilidade de atuação muito mais pro lado de lá do que pro lado de cá, porque não se dá essa oportunidade pra gente produzir do lado de cá, né? Pra cá. E a gente tem feito esse movimento assim, duras penas, assim, lutando muito para trazer cada vez mais para fora desse eixo centro-zona sul, né? Então trazer para esses espaços periféricos, trazer para a zona norte, zona oeste, para favelas, enfim, essas potências artísticas, assim. Essas oportunidades, né? Porque o movimento, como o Árvore colocou, já acontece, né? Na favela, já está sendo produzido. Acho que falta isso. Sempre a gente poder... né? Sempre aconteceu, sempre já acontece. O negócio é a possibilidade de a gente organizar, né? Da gente poder, como você bem falou, tipo, pagar essas pessoas para que elas estejam recebendo e possam trabalhar ali. Não faço aquilo apenas por hobby ou porque gosto. Desculpa, eu te cortei, mas eu acho que é isso, assim, né? Porque essa potência, ela já existe na favela, né? Ela já acontece. Eu sou da favela, você também mora aqui, a Árvore é da Zona Oeste, né? Eu sou da Baixada. Da Baixada. E Gabi, que está na produção, também é da Zona Oeste. Então tem outras pessoas, a Ana, que também é da Zona Norte. Enfim, Letícia da Zona Oeste. Então nós estamos produzindo, só que nós estamos fazendo esse movimento sempre recorrente, né? De sair daqui, a gente não pode produzir aqui. É porque entra num lugar de sobrevivência, né? Sim. A gente precisa ganhar dinheiro, trabalhar. E aí, se as oportunidades estão lá, a gente tem que ir lá, né? Sim. E nunca foi dado trabalho pra gente na nossa área antes. Não com o que a gente quer trabalhar. Os trabalhos perto de casa, pensando na perspectiva da Baixada, eu precisava sempre, para fazer qualquer coisa, me distanciar e ir para muito longe. Então a gente já está acostumado a fazer esse movimento também. Sim. Enquanto pessoas periféricas, enquanto pessoas pobres, a gente faz esse movimento de ir até o centro, porque no centro onde está tudo. Só que o nosso lazer, a nossa vida está aqui também, entendeu? Sim. Eu acho que também essa questão de como a favela sempre está se movimentando, a periferia, a gente sempre está indo para o centro. Nossos pais aprenderam, a gente está aprendendo, e esse é o momento de quebrar. A gente mostra que a gente vai conseguir fazer arte na nossa área mesmo, que a gente vai produzir sim, e aí a gente começa a produzir dessa forma que o Bruno estava falando, com nem verba, não tem nada, a gente só inventa Mas é isso, os editais não querem produzir aqui. E aí reclamação aos editais.
façam editais que não se proponham apenas ao centro. Eu fui me inscrever no edital esses dias com o 88, e aí é um slam itinerante. A gente já fez edição no centro, na zona oeste, a gente vai fazer na zona norte, que vai ser provavelmente Madureira, vai ter um sarau na zona sul, mas a nossa final é na Baixada, nossa final é no centro de Caxias. Então a gente está fazendo essa questão do movimento. Pediram pra gente que só podia ser se fosse no centro ou na zona sul, a gente não podia fazer esse movimento. Então um slam que fala sobre saúde mental, que discute saúde mental, ele não pode chegar nas outras áreas, a saúde mental não chega, a arte não chega. Sim. Então, o problema está no edital, o problema não está na gente. A gente só continua resistindo, infelizmente, porque não é a forma correta de produzir. A gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter acesso, equipe, porque todo mundo aqui tem um aluguel para pagar. Assim, quem mora com a família ainda precisa ajudar em casa também, da mesma forma, porque tem suas necessidades. Sim. Então a gente não quer mais produzir dessa forma. Eu não quero produzir arte, por exemplo. O meu slam tem acessibilidade. Tem uma intérprete na equipe, tem que pagar pelo menos a outra. Porque eu sou da equipe, então se eu fizer voluntariado, eu não vou estar me prejudicando, só vou estar deixando de receber. Mas é um projeto pessoal meu também. Antes de ser profissional, ele é pessoal. Então, ok, mas eu não consigo pagar outro intérprete no momento porque falta verba. Então, trabalhar com arte, trabalhar com educação é sempre trabalhar no perrengue, na dificuldade, e é onde a gente está cansado, mas o Cineclube é um lugar tão simples que tem uma exposição que está discutindo gênero dentro da comunidade. Ao mesmo tempo, eu já vim aqui mesmo e teve um cineclube que durou 3 dias, que é o Tia Nilda mesmo, durou 3 dias e teve filme para todo mundo, sabe? Teve filme para criança, para adolescente, falou da pandemia, discutiu um monte de coisa. Teve mesa falando de gênero, a gente consegue debater. A gente precisa, pelo menos, do lugar, pelo menos que a nossa comunidade aceite a gente. Porque senão não tem função. Eu fico pensando que esse aceite ele já acontece, porque assim, as crianças estão vindo à exposição, os adolescentes estão vindo à exposição, e as pessoas que têm comércio aqui em volta, inclusive aqui embaixo, que é a quitandinha da Renata, aproveitando fazendo uma propaganda da quitandinha, a galera, quando sai do trabalho, vem aqui ver a exposição. Então, não é isso, não é porque elas não querem, não é porque elas não se interessam. Agora, eu fico pensando, né, tomando referência à minha mãe, que eu vi a vida toda trabalhando, em pé, o dia todo, 10 horas por dia. Quando que minha mãe ia sair do trabalho dela às 8 horas da noite e ia para o CCBB? Primeiro que ia estar fechando já. E ela precisava ir para casa, precisava comer, tinha uma criança, que era eu, sabe? E até o dia de folga, que as pessoas falam assim, vai na sua folga. É um dia que você tem descanso, eu só quero dormir, eu não quero ver ninguém. Você tá exausto de trabalhar a semana inteira, além de ter que gastar uma grana de passagem, que a passagem é cada vez mais cara. Pô, você tem a sua família também, que você quer aproveitar com a família, passar um tempo com a família, ou fazer outras coisas, resolver problema, sei lá. Pô, você... Entendeu? Não é assim. E é um projeto mesmo, né? Tipo, não trazer essas discussões, não trazer arte para esses espaços, é um projeto mesmo de desinteresse, assim, de por que trazer pra cá... Não, foi mal. Não tem problema, não. Já foi. Por que trazer isso pra cá, né? Tipo, é uma escolha mesmo, assim, de ter isso lá, pra galera de lá. E quem quiser que lute pra chegar lá. Sim. Não, e aí, foi uma coisa que eu disse semana passada, na nossa outra conversa, na sexta-feira, que eu reforcei que a gente tem capacitação, porque todo mundo aqui tem formação, a gente tem estrutura, porque esse Cineclube é uma puta estrutura, sabe? Tem a equipe do próprio espaço, tem a equipe do projeto, temos trabalhos de arte, enfim, temos todas as ferramentas. E aí eu volto na fala de vocês, o que nos falta é a verba. Então, tipo assim, pensando em mercado de arte, a gente sabe que o dinheiro circula. Então, por que essas alianças não são feitas, né, conosco, com esse espaço, com o Cineclube e com nós, profissionais, e, inclusive, eles possam apresentar seus trabalhos aqui, sabe? Porque é isso, é importante a gente apresentar o nosso também.
mas nada impede da galera que é da Zona Sul, do centro, que seja, apresentar seus trabalhos também, contratando, obviamente, os trabalhadores da periferia e fazendo essa troca, a gente indo lá expor no espaço deles, que acontece no centro, Zona Sul, e trabalhando lá. E aí eu volto acho que a primeira pergunta que você falou, tipo, que existe ali uma cota, né? Tá sempre na arte educação. E aí fazer a contratação de uma produção da periferia para trabalhar na galeria, sabe? E nos centros culturais, e fazer isso rodar, sabe? Fazer esse cruzamento, porque é isso, eu concordo com você, Árvore. A gente está mais do que acostumado de trabalhar sem remuneração. Nossos projetos a gente tira do bolso, porque a gente acredita. Isso que é acreditar de verdade, porque assim, a gente, teoricamente, eu entendo que a gente não recebe nada, sabe? A gente mais investe, a gente mais dedica. Mas existe um mover que é tão forte na gente, e a gente entendendo que essas relações que acontecem aqui com o público, com o território, e o que nos move também, porque querendo ou não, a gente é muito impactado, né? Nos mantém fazendo isso. Mas não dá pra gente aceitar mais, assim, né? Não dá pra gente não ser remunerado, não dá pra gente naturalizar isso, sabe? Eu já não aceito, eu confesso a vocês que eu não aceito mais estar em algum espaço de graça, sabe? E convoco, reforço aqui uma outra ponta de convocação, não só os colecionadores, não só as instituições, mas o público também. Em off a gente estava conversando aqui que, infelizmente, não o pessoal da favela aqui, mas inclusive alguns conhecidos meus, e aí um recado para você que não veio ver a exposição, tá? Uma alfinetada com amor, que você da Zona Norte, você mora aqui perto de mim e tal, por que você não veio consumir? Porque eu te vejo. Nos seus stories eu te vejo você indo lá no centro, Zona Sul. Incrível, eu também vou. Mas você tem noção da potência que é você vir aqui e valorizar, porque não é moeda, mas eu posso dizer que é um tipo de moeda. Quando você vem a esse espaço e diz, eu estou aqui, Cineclube Tia Nilda, eu estou aqui, Thiago, Ana, Gabi, Celeide, Letícia. Desculpa, Letícia, por estar falando rápido, vou falar mais devagar. Árvore, Bruni, Carol, obrigado. Estou aqui valorizando o que vocês estão fazendo, porque eu sei que vocês estão trabalhando há meses. De fato, nós estamos trabalhando desde o ano passado para que isso aconteça. E não é para a gente, é para a gente também, mas é para você que mora aqui. Então, se a divulgação não comoveu você antes, eu estou te comovendo agora diretamente. Saiba que você tem um poder, use esse poder a seu favor e a nosso favor. Seja uma aliança nossa. Venha expor o seu trabalho aqui no Cineclube Tia Nilda. Também. Não só, mas também. Desculpa, Isabel. Acho que Tranquilo, necessário também. Super necessário. Porque a gente está aqui. Se a gente está aqui, a gente está circulando lá. E a gente consegue estar aqui e outras pessoas também conseguem. E eu acho que é algo... Eu não sei se a gente estava falando sobre isso em off ou se a gente estava falando sobre isso aqui. Já me perdi. A gente está de volta. Mas essa relação, por exemplo, aqui do projeto e tal, de trazer pessoas que a gente conhece, que a gente acredita e tal, é também uma questão assim de, pô, já que eu alcancei esse lugar, quem eu posso trazer comigo, né? Eu pensei muito quando eu entrei no mestrado, assim, pô, já que eu entrei aqui, instituição federal, uma pós-graduação, como eu posso beneficiar e trazer junto comigo pessoas que não conseguiram chegar aqui ainda? Pode ser que cheguem, mas que agora, nesse momento em que eu estou, ainda não estão aqui. De que forma a gente pode utilizar dessa forma de privilégio, que aí eu aprendi que é esse privilégio que faz assim, né, no sinal em Libras, que é um benefício, né, da gente estar nesse espaço. Como que a gente utiliza desse privilégio para privilegiar outras pessoas que também merecem chegar lá? Seja financeiramente, enfim, sei lá de que forma possa ser, mas de que forma a gente consegue fazer isso, assim. Porque ir é muito bom, mas ir junto com outras pessoas é melhor ainda, né? Então você conseguir uma verba, um edital, para fazer um projeto de uma exposição sua é incrível.
Mas você fazer isso trazendo outras pessoas com você é muito melhor, né? Você dá visibilidade para essas pessoas, que não é uma visibilidade que tá só assim, vou lá, vou te mostrar. Você se mostra e show, mas é uma visibilidade que você mostra seu trabalho, que você é remunerado por isso, e enfim. Você contrata outros trabalhos, porque é uma coisa que a gente tem conversado, assim, enquanto equipe, em todo o processo, que não dá para fazer sozinho, que não tem como o Thiago estar aqui, estar atrás da câmera, estar interpretando, não dá. Então é isso, a gente trabalha junto, a gente precisa estar junto. E também essa questão de, não só de vamos levar todo mundo para a academia, mas o devolver para o bairro. Você voltou para onde você é. Eu concordo muito com a Árvore, no que a Árvore estava falando. Essa relação, assim, desses espaços, assim, da importância de se ter esse fomento dentro desses espaços, assim, de visibilidade, de dinheiro, de investimento, porque, enfim, foi o que a gente falou aqui, né? Sabemos fazer, fazemos bem, temos vontade de fazer, só nos falta mesmo grana para colocar em prática, porque não dá para fazer sem grana, né? Enfim, é isso. É isso que nos falta, né? Resumindo, é isso que nos falta, grana. Gente, a conversa tá incrível, absolutamente incrível. Eu tô imensamente feliz com o aceite de vocês, né? Por vocês participarem do nosso projeto. Espero que seja o primeiro de muitos. Espero que você venha curar aqui uma exposição, venha mover com a arte e educação aqui junto com a gente, em outros projetos do próprio Cineclube também, porque é isso, um espaço que está aberto a propostas. Então convido vocês a enviar suas propostas, a entrarem nas redes sociais do Cineclube, no site. Eu sempre reforço isso porque é isso, existe. Não diga que não existe, porque existe. Nós estamos aqui em movimento, nós estamos comovendo esse movimento, né? E essas pessoas. Então eu quero agradecer novamente vocês, quero agradecer novamente a Praia, quero agradecer novamente ao Cineclube Tia Nilda e reforçar meu agradecimento ao programa Foca também, que através, vou pegar a minha cola aqui para não falar errado, que foi por intermédio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura. Meu muito obrigado. E eu acho que é importante, se vocês estiverem vendo essa conversa, que eu tenho certeza que vocês estão vendo, que para próximos editais vocês podem utilizar como parâmetro. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como fazer os próximos editais, nós podemos conversar sobre isso, porque nós estamos vivenciando isso. Então, eu acho que é fundamental esse diálogo acontecer também com vocês. Então, secretário de Cultura, nós podemos trocar, né, pessoalmente. Nossa equipe pode falar mais, trocar mais com a sua equipe. Então, meu muito obrigado a você que ficou até aqui, até agora, na verdade, nessa conversa deliciosa. Compartilhe com outras pessoas da área, com outras pessoas que possam se interessar sobre o assunto. Eu reforço também meu agradecimento à Letícia, que fez a nossa interpretação em Libras, faz essa dobradinha junto com a Árvore em outros dias também. E agradecer ao público, como eu falei, por você estar aqui até agora com a gente. Dizer que nossas redes sociais estão aí também para você acompanhar a nossa programação, que é o @comover.comover. Além da nossa conversa, tem outras conversas também no YouTube, que você pode acessar pelo link na nossa bio no Instagram. E o nosso YouTube é Comover. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima conversa. Até a próxima edição. Obrigado. Se vocês quiserem deixar alguma fala final, algum rede social, e-mail, telefone para os crushes. Eu quero agradecer. Agradecer o convite, que eu fiquei muito surpresa. O Thiago fez um suspense. Mandou, Bruni, preciso conversar com você, quero conversar com você. E ficou assim, quando que a gente vai poder? Por uns dias, assim, tipo, eu, caramba, o que essa pessoa quer comigo, cara? Meu Deus, é o quê? Aí quando falou, eu fiquei, que tudo, incrível. Foi bem gostoso estar aqui. Ainda mais, enfim, com pessoas amigas, pessoas gostosas, pessoas com quem estudei, trabalhei, enfim. Tudo. Foi muito legal estar aqui.
De rede social, vou divulgar meu Instagram. Vão lá acrescentar a minha rede de Brumores. Meu Instagram é Bruni com ponto Ribeiro, Bruni.ribeiro, é isso. E-mail, que se alguém quiser, enfim, mandar mensagem, alguma coisa por e-mail, bruni.ribeirodasilva@gmail.com. Contrate a gata. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, porque a princípio veio como, vamos interpretar, ok, e aí virou várias outras coisas e a gente está aqui nisso. E está sendo incrível, veio por uma rede incrível também, que é Bruni, que me inspira muito, que eu sempre lembro de ter me treinado na minha primeira museu, então, assim, foi um ambiente muito gostoso. Minhas redes sociais, meu Instagram é arvore.bonita, e é isso. Me sigam, sigam o Slam Underline 188 e o Slam Orgasmo, que vai ter as próximas edições. Me contratem para interpretar, para fazer arte e educação. Tudo. Contrate os seus eventos também, porque ele é itinerante, então ele pode estar em qualquer lugar, desde que esteja. Nós vamos a escolas, não os Orgasmos, o Orgasmo não vai em escola, tá? Mas o Slam 88 vai. Para baixinhos e para altinhos. O Slam Orgasmo ele só faz outras coisas, mas também pode contratar, que a gente faz sarau, a gente faz muita coisa. Sim. Aqui embaixo do vídeo você vai ver a lista da equipe. Então tem a função de cada um. Então se você estiver precisando, não só precisando, né? Mas tem a função de cada um dentro da equipe. Então você sabe que aquela pessoa trabalha com isso. Só contratar a Letícia também, que está aqui fazendo interpretação de livros. Contrate a Letícia também, tá bom? Bom, eu não vou me estender mais. Obrigado, até a próxima e nos acompanhe.